Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e hoje nós vamos falar sobre o filme dos 7 anões que quase existiu. Durante os anos 90 e 2000, a Disney começou a criar sequências dos seus maiores clássicos direto para o home video. Ou seja, esses filmes não seriam lançados no cinema, e sim diretamente para a TV e DVD. E durante essa época saíram várias pérolas, como Tarzan e Jane, Aladdin e os 40 Ladrões, A Pequena Sereia 2, Corcunda de Notre Dame 2, mas também existiram muitos projetos que foram iniciados e nunca saíram do papel, como é o caso da animação que a gente vai conversar hoje aqui, a sequência de Branca de Neve e os 7 Anões, que focaria nos pequenos amigos da princesa. Vem comigo descobrir tudo sobre essa história que prometia ter muitos elementos de Senhor dos Anéis. No início dos anos 2000, o Disney Toon Studios, a divisão da Disney responsável por fazer essas sequências de forma rápida e barata, começou a desenvolver um projeto para a sequência de A Branca de Neve, o primeiro grande clássico do Estúdio do Rato. Mas a história iria focar nos 7 anões, já que o estúdio queria lançar uma nova franquia com os personagens, assim como eles estavam fazendo com o Sininho e a franquia das fadas, em que eles pegaram a personagem secundária e iam expandir o seu mundo e histórias. E claro que o merchandising também. Fadas seria a franquia perfeita para as meninas e os anões seria a versão masculina. E eles também queriam que a animação fosse um pouco mais sombria do que as outras que o estúdio já tinha lançado, mas também tivesse elementos de comédia. Diversos roteiristas e diretores passaram por esse projeto até ele cair no colo dos irmãos Paul e Gaten Breezy, que já tinham dirigido o filme Asterix e a Surpresa de César em 1985, e logo depois vendido seu estúdio próprio para a Disney, onde começaram a trabalhar como animadores de longas como Pateta o Filme, Tarzan, Encantada e o Corcunda de Notre Dame. Para o filme dos 7 anões, eles sugeriram que a narrativa seguisse a vida dos anões até o momento em que eles iriam enfrentar o grande vilão do filme e o prenderiam dentro de um espelho mágico, assim ligando essa prequel com o que a gente já conhece de Branca de Neve. Mas apesar do estúdio ter gostado da ideia, ainda não era exatamente o que eles estavam procurando. Então eles chamaram um iniciante, o animador Mike Diza, que já tinha trabalhado em projetos como Pocahontas, Hércules e Mulan, e tinha acabado de realizar o seu primeiro trabalho como diretor no curta A Origem de Stitch. E junto com a roteirista Evans Piliotopoulos, eles desenvolveram uma narrativa mais sombria e que traria vários elementos do Senhor dos Anéis, e focaria muito na vida dos anões e na sua história e cultura. O Disney queria criar um filme completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver do Disney Toon Studios e os executivos adoraram. Na prequel, uma história que se passa antes da original, conheceríamos uma vila de anões, onde o Zangado conheceria o Dunga. Na verdade, o anão Ranzinza estaria pescando e fisgaria o menor amarrado dentro de um saco. Então, uma série de acidentes e coisas ruins iam acontecer na vila, forçando os dois personagens a saírem em uma viagem até as terras antigas. E seria nessa jornada que o Zangado e o Dunga acabariam conhecendo os outros anões, que iam se juntar à aventura deles por diversos motivos, até que a gente teria o nosso famoso grupo formado. E se você já está gostando de saber mais sobre esse filme que infelizmente nunca existiu, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Durante a aventura, os anões seriam perseguidos por um bruxo maligno que acabaria os levando de encontro a uma bela moça chamada Narcisa, que prometeria os ajudar. Ela os acompanharia e os anões começariam a gostar muito dela, mesmo que a Narcisa fizesse algumas decisões bem ruins. Eles ainda acreditavam que ela tinha um bom coração. Juntos, eles chegariam até a cidade do Orphan Home, e num plot twist seria revelado que o bruxo que os estava perseguindo o tempo todo, na verdade é pai da Narcisa. A jovem e o vilão estavam trabalhando juntos esse tempo todo e usando os anões para conseguir acessar os poderes do anão ancião. Agora, com todo esse poder mágico, a Narcisa se viraria contra seu pai e o prenderia dentro de um espelho mágico, o tornando seu escravo. No clímax do filme, o Dunga se sacrificaria para ajudar os seus amigos,
mas os anões acabariam achando uma forma de trazê-lo de volta, e a Narcisa tomaria o trono do então rei, se tornando a rainha má que a gente conhece, e respondendo à pergunta de quem é aquele esqueleto que a gente vê na sua masmorra. Aquele ali é o pai da Branca de Neve. E esse final forçaria os anões a viver escondidos no meio da floresta para fugir da fúria da rainha. Mike e Evan queriam fazer um filme rico em detalhes e camadas que pudessem ser facilmente exploradas em outras sequências, assim criando a franquia que o estúdio queria. Mas eles também se preocupavam em não estragar o material original e desrespeitar o grande clássico que é Branca de Neve. E querendo se manter longe de imitações, Os Sete Anões seria feito em 3D e o filme não seguiu o musical. Ele teria apenas algumas canções ancestrais de anões, como a gente vê em Hobbit, por exemplo. Eu não sei você, mas eu adorei essa história e o pessoal do Disney Toon também. Tanto que o projeto foi aceito e o diretor e a roteirista puderam começar a trabalhar no roteiro final no filme que deveria ser lançado em dezembro de 2006. Mas apesar dessa aceitação inicial, logo os produtores começaram a trazer novas ideias para a mesa e o diretor tinha o árduo trabalho de mostrar como aquilo não se encaixava na ideia dele e muitas vezes acabaria criando um filme completamente diferente. Como a ideia de que ao invés de um prequel, o filme fosse uma sequência, e uma sequência que se passasse 1000 anos depois de Branca de Neve. Ou até um filme em que a gente não tivesse os Sete Anões originais e sim apenas personagens novos. Disa conseguiu passar por esses percalços iniciais e logo o primeiro roteiro do filme estava pronto. Os outros funcionários e animadores do estúdio pareciam gostar tanto da história que eles deram a ideia de que Disa fosse até o Walt Disney Feature Animation e tentasse lançar Anões no cinema. Mas o diretor não queria se envolver com a dor de cabeça que era trabalhar no estúdio principal de animação, ter um grande orçamento nas mãos e ser meio que obrigado a fazer com que o filme fizesse sucesso. Ele preferia o terreno mais livre e independente da Disney Toon Studios. Seu filme prometia tanto que já se falava em 3 sequências de Os Sete Anões, focando em cada um dos personagens e contando a sua história de volta para a floresta após a coroação da rainha. Porém, tudo isso estava prestes a mudar. Em janeiro de 2006, a Disney anunciou que comprou a Pixar e John Lasseter virou o chefe criativo da divisão de animação e logo deixou claro que ele não gostava dessas sequências feitas direto para home video do Disney Toon. Diversos filmes foram cancelados, como Os Aristogatas 2, Galinha Chicken Little 2 e Família do Futuro 2, enquanto outros foram mantidos, como Tinkerbell, Uma Aventura no Mundo das Fadas, Cinderela 3, A Volta no Tempo e A Pequena Sereia, A História de Ariel, que foi a última animação produzida pelo estúdio. O filme dos Sete Anões também foi mantido no calendário, mas Mike Diz ainda precisava provar para o Lasseter que seu filme merecia ser lançado. E como vários outros projetos estavam sendo cancelados e pessoas sendo demitidas, novos produtores foram se juntando aos filmes que ainda estavam em produção, e foi um deles que fez o Mike Diz eventualmente desistir da sua animação. O produtor ligou para o diretor e pediu que o Dunga falasse no filme, dizendo que personagens que não falam não cativam o público. O que a gente sabe que não é verdade, já que o próprio Dunga é muito querido, e no ano seguinte a Pixar faria muito sucesso lançando Wall-E, que tem um protagonista que basicamente não fala. Mas o executivo queria que o Dunga virasse o protagonista do filme e tivesse um motivo trágico para não falar. A ideia dele era que a história fosse uma comédia leve, que começasse com o Dunga vendo a sua mãe ser morta. E isso faria ele ser traumatizado e não falar, para só depois o filme virar a aventura que o Mike Diz tinha criado. Obviamente, o diretor odiou essa ideia, já que ela deturparia o seu filme, daria um passado trágico e clichê para um personagem leve e feliz, e também mexeria na criação original do Walt Disney, que já tinha dito que o Dunga pode sim falar, ele só escolhe não o fazer. Isso começou uma enorme briga na produção de Os Sete Anões, já que os outros produtores também gostaram dessa ideia estranha e queriam que o diretor aceitasse. Mas o Mike Diz estava firme na sua decisão e não iria fazer um filme no qual ele não acreditava.
Mesmo já tendo trabalhado em mais de um ano no projeto, ele achou melhor se demitir e desejar boa sorte para o novo diretor do filme, que seria esse executivo que surgiu com a ideia do Dumbo. Um mês depois da sua saída, foi feita uma nova apresentação de Os Sete Anões para o John Lasseter, agora com essa nova ideia. E o filme foi imediatamente cancelado. Eu adoraria que o filme do Mike Disa tivesse saído, porque ele realmente parecia ter coisas muito interessantes e ia trazer uma sequência diferente do que a gente estava acostumado a ver. Mas aqui a gente percebe que muitas vezes os produtores e a própria burocracia do estúdio pode acabar matando um projeto. Me conta aqui embaixo o que você achou disso tudo, deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima, tchau!